estaremos iniciando o nosso estudo em Fisiologia Humana. E o que é fisiologia? Fisiologia é o ramo da biologia que se ocupa do estudo do funcionamento das células, dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas e do organismo como um todo, explicando desta maneira os mecanismos bioquímicos e o seu comportamento natural das diversas estruturas que os compõem. Para falar também de fisiologia, devemos entrar no conceito de homeostasia, ou homeostase, que é a tendência permanente do organismo em se manter em equilíbrio, um equilíbrio interno. É um estado, na realidade, de independência relativa do organismo em relação a todas as oscilações do ambiente externo. As funções fisiológicas se dividem em dois grandes grupos, as vegetativas e as de relação. Dentro do grupo das vegetativas, existem as funções de reprodução e de nutrição, sendo que a nutrição se divide em digestão, respiração, circulação e excreção. Nas funções de relação, existe a divisão de coordenação e integração, sustentação e locomoção, a função de defesa, a sensorial e a função de revestimento. Vamos falar nessa aula, então, do sistema digestório. Qual é a função do sistema digestório? Fornecer continuamente água, eletrólitos e outras substâncias nutrientes para que o nosso organismo possa funcionar. Para isso, são necessárias algumas ações, como a ingestão, a digestão e a absorção desses elementos. Para isso, existem pelo menos dois fenômenos em nosso organismo. Os fenômenos físicos ou mecânicos, que são aqueles que não alteram a estrutura da matéria, como a mastigação, a deglutição, os movimentos peristálticos e de mistura, a absorção e a eliminação dos resíduos. E os fenômenos químicos, que alteram a estrutura da matéria, onde temos a digestão química, que é resultante da ação enzimática. E lembrando, as reações que acontecem durante a digestão são reações de hidrólise. O sistema digestório é constituído de um tubo digestório e de órgãos anexos. Fazendo parte desse tubo temos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, que se divide em duodeno e jejunum-ilho, o intestino grosso, que se divide em seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, curva sigmoide e reto, e a saída, que é o ânus. Os órgãos anexos, os dentes, a língua, as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Com relação à boca, temos as seguintes funções. A boca é o local de ingestão, de mastigação, de deglutição e de digestão química. Vamos falar de algumas características dos dentes. Localizados no interior da boca, pelo menos durante a nossa vida teremos duas dentições, ou seja, números completos de dentes. A dentição de leite, com 20 dentes, e a dentição permanente, com 32 dentes. 4 tipos de dentes aparecem. Os incisivos, com o objetivo de cortar, 4 em cima, 4 embaixo. Os caninos, com o objetivo de furar, de rasgar o alimento, 2 em cima e 2 embaixo. Os pré-molares, 4 em cima e 4 embaixo, com o objetivo de triturar os alimentos. E os molares também com a mesma função de trituração, porém 6 em cima e 6 embaixo. Os dentes são divididos em 3 partes. A coroa é o que está exposto, o colo é o que está em contato com a gengiva e a raiz é o que está inserido nos ossos. Existem 3 camadas nos dentes. A camada brilhante, que é chamada de esmalte, a camada abaixo do esmalte, chamada de dentina, e a camada que está dentro da raiz, chamada de polpa. A língua, estrutura muscular também localizada no interior da boca, com as funções de deglutição, limpeza dos dentes, tato e paladar. São pelo menos 4 sabores detectados pela língua. O doce na ponta, o salgado um pouco mais atrás, nas laterais, o azedo ou ácido um pouco mais atrás ainda, e lá no fundo da língua, o sabor chamado de amargo. Atenção, café sem açúcar é café amargo, não azedo. Glândulas salivares. Temos 3 pares de glândulas salivares, as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Esses 3 pares de glândulas salivares produzem a saliva, aproximadamente 1,5 litro por dia,
com um pH entre 6,4 e 7,5. A composição dessa saliva é a seguinte: água, eletrólitos, bicarbonato e algumas enzimas. A saliva apresenta como funções a lubrificação dos alimentos para deglutição, a remoção de resíduos, a proteção e a digestão. No caso, o amido presente em alguns alimentos é digerido pela amilase salivar ou pitialina. A faringe, popular garganta, é um canal músculo-membranoso que inicia na parte de trás da boca e das fossas nasais e vai terminar no início do esôfago. É um órgão comum ao sistema respiratório e digestório, que estamos falando agora. Aparece na faringe a chamada epiglote. A epiglote é uma estrutura que fechará a glote, a entrada da laringe, impedindo desta maneira a entrada de água e alimentos no sistema respiratório, impedindo assim o engasgo. A epiglote deve estar abaixada durante a passagem de líquidos e sólidos, direcionando dessa maneira essas substâncias para o esôfago. O esôfago é o canal de comunicação entre a faringe e o estômago. O estômago é uma bolsa muscular em formato de J, quando está vazio, e de formato um pouco mais arredondado quando está cheio. As funções desse estômago: armazenar água, líquidos e alimentos. Acontece dentro do estômago o início da digestão das proteínas. 10% das proteínas começam a ser digeridas aqui dentro. E também acontece o processo de quimificação, que é o processo de formação do quimo, tudo aquilo que sairá de dentro do estômago para entrar no duodeno. É o que nós chamamos de quimo. O estômago apresenta duas válvulas, uma superior, chamada de cárdia, e uma inferior, chamada de piloro. Em seu interior existe ainda um muco protetor, que o protege da ação do seu próprio suco digestivo. Para que alguns sucos digestivos sejam produzidos, existem determinados estímulos importantes. Esses estímulos dividimos em 3 grandes grupos: os mecânicos, que incluem a mastigação, a deglutição e os próprios movimentos do trato gastrointestinal; os estímulos psíquicos, incluindo a visão, a audição, o olfato e o paladar; e os estímulos hormonais, como hormônios gastrina, enterogastrona e a colecistoquinina. O quimo produzido pelo estômago agora entrará no intestino delgado, o principal local de digestão e absorção de nosso organismo. O intestino delgado é um tubo muscular com aproximadamente 6 metros de comprimento, por 3 a 4 centímetros de diâmetro. Ele é dividido em duodeno, com 25 centímetros, e o jejunoílion, com os restantes dos metros. Ele apresenta vilosidades, que são as grandes dobras, e as microvelocidades, pequenas dobras, que aumentam grandiosamente a sua área de absorção. O duodeno recebe o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas. Este suco é o principal suco digestivo do trato gastrointestinal. Ele é composto por água, eletrólitos, bicarbonato e enzimas para todos os tipos de nutrientes: carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. É produzido aproximadamente entre 1,5 a 2 litros por dia, com pH alcalino entre 8 e 9. O duodeno também recebe a bile ou suco biliar, que é produzido pela maior glândula do nosso organismo, o fígado, que é armazenado após a sua produção na vesícula biliar. A bile é produzida entre 700 ml a 1,1 litro por dia e serve para a emulsificação ou emulsionamento dos lipídios. Atenção, a bile não é a enzima que destrói as gorduras. Quem faz isso é a lipase pancreática. Portanto, bile não é enzima. Atenção nisso, hein? O jejunoílio também produz o suco intestinal ou entérico, produzido a partir de suas glândulas. A composição desse suco digestivo é a seguinte: água, eletrólitos e enzimas como sacarase, maltase, lactase, algumas peptidases e a lipase entérica. É produzido entre 1,8 a 2 litros por dia, com um pH entre 7,5 e 8. E finalmente o intestino grosso, com aproximadamente 1,5 metro de comprimento. O ânus tem por objetivo a liberação das fezes, que estão armazenadas no reto. No intestino grosso não acontece a digestão de nutrientes, mas acontece o armazenamento e a liberação das fezes. Acontece a absorção de água,
foi muita água adicionada através dos sucos digestivos. Acontece aqui a absorção e a secreção de alguns íons. E as bactérias que pertencem à flora intestinal, algumas delas estarão realizando a produção de algumas vitaminas importantes para o nosso organismo. E o que entra na composição das fezes? Resíduos da digestão, pigmentos biliares, bactérias vivas e mortas, fibras de celulose, entre outras substâncias que também não foram digeridas ou absorvidas. A cor das fezes está relacionada com a adição de pigmentos, como a estercobilina e a urobilina, que são derivados da degradação da bilirrubina. O odor está relacionado com produtos da ação bacteriana. São gases a partir de enxofre, como o indol, escatol, as mercaptanas e o próprio sulfeto de hidrogênio. A tabela a seguir traz uma relação das enzimas presentes em cada suco digestivo, com o pH ótimo para o funcionamento de cada uma delas, em que tipo de substratos elas atuam e quais são os produtos resultantes da mesma. Dê uma boa estudada nessa tabela. A última tabela é a tabela dos hormônios, que também faz a seguinte relação: o hormônio, aonde é produzido, qual é o estímulo para a produção do mesmo e o que ele executa no nosso sistema digestório. Bom estudo!